A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo, você está no meu canal. E hoje nós estamos aqui para aprender a lição de número 3 dos jovens, que tem como tema a realidade bíblica do pecado. E nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo, mas antes eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, que são inscritos no nosso canal, são assinantes da Catflix, dos nossos materiais. E você que é novo por aqui, não se esqueça, deixando o like e se inscrevendo, você usa o YouTube como um evangelista a favor do reino. O YouTube vai ver a relevância do vídeo e automaticamente ele vai evangelizar a internet com a palavra de Deus. Então, deixa o teu ok, não só no meu conteúdo. Eu aprendi que todo o conteúdo de Deus, deixa o ok, o like positivo ali, e também se inscreve. Isso não vai te prejudicar em nada, não vai acarretar teu aparelho, teu celular, não corre risco com os teus dados, nada. Não vai ficar entrando mensagem, te incomodando, nada. Tá? Principalmente se você for conteúdo de Deus, melhor ainda. Deixa o like, se inscreve e você vai estar evangelizando na internet. Que Deus abençoe a cada irmão, os irmãos que são assinantes da Catflix. Rapidinho, um aviso, até o dia 15, viu? Para você pegar a promoção de R$ 29,90 por mês, para você fazer bacharel em teologia, médio em teologia, básico em teologia, curso de oratória, vários outros cursos por apenas R$ 29,90 por mês. Então não perde tempo, entra lá. Lembrando que todos que assinam a Catflix me ajudam na obra missionária. Nós temos um projeto no Paraguai e um projeto na África. Vamos fazer a nossa oração? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder mais uma vez aprender e estudar a Tua Palavra. Que a unção contida nesta palavra possa repousar sobre os Teus filhos e abençoar cada lar. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Tomou posse aí? Vem comigo. Texto principal: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Essa maçãzinha aqui é símbolo da tentação, né? Vamos lá. Resumo da lição: o pecado é um mal real que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. Vamos lá? Aqui já tem a imagem, deixa eu voltar aqui, a tentação e já o problema da rebelião, que a cobra representa Satanás, né? Então vamos lá. Objetivos: compreender o que é o pecado. 2. Conscientizar das consequências do pecado. E 3. Mostrar as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada. Lembrando que o pecado é o fruto, tá? O pecado é resultado de uma outra coisa. Tá? Eu ensino lá na Catflix, dentro da matéria de amartiologia, que pecado é uma coisa, iniquidade é outra coisa. O que é iniquidade? A iniquidade está lá no coração. Tudo começa com iniquidade. É o desejo de contrariar as leis de Deus. Isso é iniquidade. E aí, quando surge a iniquidade, que foi o que Deus viu lá no coração do querubim ungido, né? Até que se achou iniquidade em ti. E é por isso que nós não devemos pedir perdão só pelos nossos pecados, porque o pecado é o fruto. O pecado é a prática da iniquidade. Então a pessoa tem iniquidade, que é o desejo de contrariar a vontade de Deus, e ela vai colocar isso para fora, ela vai praticar. Aí vai surgir o pecado, que é aquilo que a Bíblia fala, e o pecado consumando, né, gera à luz o pecado. O pecado é praticado quando engodado pela própria concupiscência. E aí vai dar luz ao pecado. Essa concupiscência que fala de desejo, que está lá na iniquidade. Nós não devemos pedir perdão só pelos nossos pecados, nós devemos pedir para Jesus tirar a iniquidade dentro de nós. Tá? Estude lá Salmo 51, que ali pede para que a iniquidade seja tirada de dentro de nós. Ok? Então você se arrepende dos teus pecados, Jesus, tira toda a iniquidade, Pai, toda a desobediência do meu coração, tira dos meus sentimentos, tira da minha alma, tira a iniquidade dentro de mim. Que a iniquidade saindo, não vai aparecer fruto de pecado, ok? Então, conscientizar das consequências do pecado e mostrar as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada. Nessa lição nós vamos aprender que existe o pecado voluntário e o pecado involuntário.
Tá? Lá dentro da doutrina da martiologia, lá no curso de teologia, no básico, eu ensino com detalhes, é por isso que eu aconselho, não perca tempo. Acessa lá a Catflix para fazer um estudo aprofundado da palavra de Deus. Existe o pecado voluntário e o involuntário. O problema não é o involuntário, o problema é o voluntário. E os involuntários é o que entra lá no texto onde a Bíblia ensina que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Todo mundo tem pecado, mas contanto que seja involuntário, porque os involuntários pertencem à condição humana. Por sermos seres humanos, não vamos conseguir deixar de cometer pecados, mas que sejam involuntários. É por isso que você vai aprender lá na lei, no Antigo Testamento, que tinha os sacrifícios pelo pecado involuntário, que eram pecados por ignorância. Nem precisava ensinar sobre o sacrifício do pecado voluntário, né? Porque as pessoas tinham sacrifício lá por vários tipos de pecados. Mas a Bíblia faz questão de dizer que tinha os sacrifícios que deveriam ser oferecidos pelos pecados por ignorância, que eram os involuntários. Esses involuntários, o remédio foi dado pelo poderoso sacrifício do Senhor Jesus, e desde que sejam confessados e a gente peça perdão, se a gente se arrependa desses pecados, Ele é fiel e justo e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Todos os dias, Senhor, me perdoe pelos pecados involuntários, Senhor, eu não quero pecar. Desde que você não sinta prazer no pecado, na iniquidade, se você cometer pecado involuntário, você pede perdão para Deus, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado, tá? Você fica justificado diante do Senhor se o pecado for involuntário. Mostrar as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada. Aqui o problema de ser o pecado voluntário, que já é ali resultado da iniquidade que está dentro da pessoa. Vamos para frente? Leitura bíblica em classe, Romanos 3, 9 ao 18. Essa lição é muito importante. Introdução. A doutrina do pecado é ensinada na Bíblia. E todos os filhos de Deus precisam conhecer a realidade do pecado original e as consequências de toda a forma de pecados. Vamos para frente? Os filhos de Deus têm que conhecer as consequências do pecado original, que é esse pecado, irmãos, que a Bíblia diz que o Jesus ensinando lá no Evangelho de João, diz o Espírito Santo vai convencer da justiça, do juízo e do pecado, ou do pecado, da justiça e do juízo. Ali está pecado no singular. Que pecado é esse? O pecado original que colocou toda a humanidade debaixo de condenação. Uma vez eu fui evangelizar um homem na rua, eu entreguei um folheto para ele, e ele disse assim, não preciso disso aí, meu jovem, eu não tenho pecado. Daí eu falei para ele, mas não precisa o senhor pecar. Adão fez isso por todos, que é o pecado original. Então, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado. Qual pecado? Não precisa eu pecar. Adão já fez isso por todos e colocou toda a humanidade debaixo do pecado original. E qual é a prova que toda a humanidade está debaixo do pecado original? Todo mundo morre. Quando pecares, diz o Senhor, morrerás. E se todo mundo morre, todo mundo está debaixo do pecado original. Ok? Então nós temos que ter consciência desse pecado original e saber o que é o pecado original no singular e pecados no plural. E aí esses pecados no plural, existe o voluntário e o involuntário. Existe a iniquidade que está dentro do coração, a pessoa sente prazer e peca voluntariamente, mas existe os pecados involuntários que faz parte da condição humana, desde que arrependidos e confessados, Jesus, ele purifica e justifica. Tá? Vamos lá, primeira parte, o que é o pecado? Primeiro tópico, conceitos extra-bíblicos sobre o pecado. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que a humanidade pensa sobre isso, letra A e letra B. Primeiramente, conforme a Bíblia, o pecado é o resultado das ações contrárias à vontade de Deus. Então, agir o contrário à vontade de Deus já é pecado. Pelo fato da humanidade ter ficado com o entendimento obscurecido. Depois da queda, lá o pecado original de Adão e Eva, ou de Eva e Adão, quem primeiro pecou foi Eva, né? Depois daquilo, o entendimento da humanidade, ele ficou obscurecido. O que é isso? Ele enxerga mais os desejos da carne do que a vontade de Deus. Obscurecer fala de apagar mesmo. A pessoa não enxerga a vontade de Deus. Ele enxerga mais os desejos da sua carne. Então, para você explicar o que significa ter o entendimento obscurecido, a pessoa enxerga mais os desejos da carne
do que a vontade de Deus. Ela não consegue ver a vontade de Deus e preferir a vontade de Deus. Confere lá em Efésios 4, 18 e 19. Então, primeiramente, conforme a Bíblia, o pecado é o resultado das ações contrárias à vontade de Deus, pelo fato da humanidade ter ficado com o entendimento obscurecido, ou obscurecido. Aqui fala dos pecados no plural, onde todo mundo peca por causa de ter ficado com o entendimento obscurecido, de maneira que a pessoa enxerga somente os desejos da sua carne. Letra B. Para a sociedade sem Deus, existem várias teorias sobre o pecado, tais como: pecado é resultado da opressão de um grupo sobre outro. Aqui uma visão sociológica. Os formadores de opinião, aí, os sábios deste mundo, eles acham que o pecado é resultado da opressão de um grupo sobre o outro. É uma análise bem terrena, né? Os pecados são resultados da origem natural e não espiritual. Ou os pecados são de origem natural e não espiritual. E ainda, o pecado deve ser combatido por meios intelectuais. Então aqui tem 3 grandes teorias sociológicas sobre o pecado. A primeira, que é resultado de um grupo oprimindo o outro. A segunda, que é de origem natural e não espiritual. E a terceira, que o pecado deve ser combatido por meios intelectuais. Ou seja, tem uma ética moral, não prejudique ninguém, que você não vai ter problema nunca mais e vai estar de bem com os poderes do universo e vai dar tudo certo no final. Então, ou seja, moralidade. Né? As pessoas atribuírem a vida eterna, a paz eterna, por suas próprias obras. Né? De forma natural você consegue ter uma moralidade, ser honesto, ser justo, isso até ele ficar irado, né? Que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Tem um monte de gente aí, né, se estribando na sua moralidade. Não, eu sou bonzinho, não roubo, não mato, não agrido ninguém, mas ofenda ele. Bata no carro dele lá no trânsito, para ver se não vira num monstro. E fica irado e mata qualquer um. Então, enganoso é o coração do homem. O homem por si só, na sua moralidade, não vai conseguir justificação nunca. O ser humano tem que se esvaziar, se converter e aceitar o senhorio do Senhor Jesus para que seja justificado e receba a garantia de vida eterna. Porque por suas próprias obras de moralidade, nunca vai conseguir herdar o reino de Deus. Então, sociologicamente, tem 3 teorias que são teorias refutadas pela teologia. Primeira teoria, resultado de a opressão de um grupo sobre outro. Segunda teoria, são de ordem natural e não espiritual. E terceira teoria, porque esse não espiritual aqui, eles acreditam que não tem um mal espiritual, não tem diabo, não tem demônio, não tem nada. É tudo o homem que faz os problemas. Então são tudo teorias humanas que é refutada pela Bíblia. Lamentavelmente, os ímpios, achando-se sábios, tornaram-se loucos, conforme diz Romanos 1 e 22. Então, primeira parte aqui, conceitos extrabíblicos sobre o pecado. Agora vamos ao que interessa. Vamos lá. Conceito bíblico sobre o pecado. Letra A. Na Bíblia, o pecado é visto como alguém que erra o alvo. Ou seja, em nossa frente está a vontade de Deus, mas com frequência a sua vontade não é acertada. Depois da queda, o entendimento ficou obscurecido. A gente não enxerga mais a vontade de Deus e só enxerga o quê? Os desejos da carne. Então a vontade de Deus, ela está na nossa frente, mas o homem não vê e fica errando o alvo. Coloquei aqui um alvo, ó, cheio de flechas, mas o alvo está ali, ó. Tá aqui, ó, nenhuma no alvo. Assim está o ser humano. Não enxerga a vontade de Deus e erra o alvo constantemente, conforme Romanos 7, 19 e 20. Então, biblicamente falando, o pecado é isso. Errar o alvo. A vontade de Deus está ali e o Paulo diz que o ser humano não tem desculpa para dizer que não conhece Deus. E outra coisa, a vontade de Deus, quando a gente nasce, já vem no nosso espírito. A nossa consciência nos acusa do que é certo e do que é errado. Então a vontade de Deus está na nossa frente, mas não consegue acertar o alvo. Só Jesus que nos ajuda pelo Espírito Santo para acertar o alvo. Vamos para frente. 3. Origem do pecado. Letra A e letra B. O pecado tem sua origem na deturpação do bem. Lá em Ezequiel 28 e 15, o anjo, querubim ungido, né? Querubim ungido foi feito perfeito, ele era o selo da perfeição, diz a Bíblia.
Mas ele se orgulhou com a beleza que ele tinha, né? E a Bíblia diz que nele foram feitos instrumentos de música. Imagine um ser que dele saía instrumentos. Então, realmente ele achou que era Deus, né? Nenhum ser no universo poderia trazer as coisas à existência, só Deus, e aí nele vai sendo criados os instrumentos. A Bíblia fala sobre isso. Então ele se orgulhou demais, achou que era Deus. Aí ele deturpa o bem. Não foi Deus que criou o mal universal, não. Tem gente que acha, um monte de polêmica sociológica, filosófica aí, que Deus criou o mal. E alguns até tentam se justificar usando a própria Bíblia. Não, mas está escrito lá, eu faço bem e eu faço mal. Não, irmãos, ali não fala do mal universal. Ali está falando de um castigo. Se alguém desobedecer, Deus abençoa. Aliás, se alguém obedecer, Deus abençoa. E se alguém desobedecer, Deus faz o mal, ele pune aquela pessoa. Ali é juízo de Deus, não está falando da criação do mal universal. Não, não foi Deus que criou o mal. Deus fez tudo bom, tudo perfeito. Ele mesmo dá testemunho e viu Deus que era bom, através de Moisés que registrou isso. Tudo era perfeito, mas o bem foi deturpado pelo querubim ungido. Então é ali que surge o mal universal e é ali que surge o pecado. Deus criou os anjos com livre-arbítrio e muitos destes, liderados pelo querubim ungido, decidiram voluntariamente, por isso que não tem perdão para eles, se rebelar contra Deus e o seu reino. Dessa forma, o pecado surgiu e o mal entrou no universo. É ali que surge, lá no terceiro céu, ocorre a deturpação do bem e o mal universal surge por causa do querubim ungido e também da rebelião que ele promoveu com a terça parte dos anjos. Vamos lá? 2. As consequências do pecado. Depois disso, né, o mal universal surge lá no céu por causa do querubim ungido e aí as consequências, né? Ele vem se rebelando contra Deus, foi expulso do céu, derrubou Adão e Eva e agora está fazendo coisas terríveis, né? Roubando, matando e destruindo, que é a obra que ele faz, né? O homem foi criado bom. Letra A. Diferente do querubim ungido, que voluntariamente decidiu se rebelar, o ser humano foi vítima da mentira e acabou cedendo à tentação, deixando o estado da inocência. Então o ser humano cedeu. A Bíblia diz que ele mente desde o princípio. O diabo é o pai da mentira. Então ele mentiu para Eva, mentiu. Eva levou a mentira para Adão. Aceitaram essa mentira, né? Comer do fruto. Eu tenho uma explicação sobre isso, não convém agora. Então os dois foram vítimas da mentira. E aí caíram. Diferente do diabo, que ninguém mentiu para ele. Decidiu, era perfeito, não tem perdão para ele. Mas Deus estendeu a misericórdia para Adão e Eva, coisa que o diabo até nem conhecia. Eu explico isso nos cursos lá na Catflix. O diabo só conhecia o poder de Deus e a bondade de Deus. Ele não conhecia o juízo de Deus nem a misericórdia. Depois que ele se rebela contra Deus, Deus executa juízo, daí ele fica conhecendo o juízo. Ah, Deus é juízo? Então é. Então vou derrubar o homem que ele criou. E aí foi lá, mentiu, derrubou. Mas Deus manifestou outra virtude que o diabo não sabia: misericórdia. Então Deus estendeu a misericórdia para o ser humano, mas ele deixou o estado da inocência. E depois que deixou o estado da inocência, a Bíblia diz que eles viram que estavam nus. Claro, entrou o desejo de querer ser Deus, né? E aí o desejo de querer ser alguém traz consigo o excesso de preocupação com a aparência. Até então eles não se preocupavam com a aparência. Mas daí desejaram ser alguém, aí vem o excesso de preocupação com a aparência e não tô legal, tô nu, tô feio. Então ali o homem acabou deixando o estado da inocência. Lamentavelmente, a partir dali, o ser humano começou só a se preocupar consigo, com os seus desejos e acabou não vendo mais a vontade de Deus, errando o alvo. Ainda bem que Deus não desistiu da humanidade. Não desistiu. Antes mesmo, Deus não foi pego de surpresa, né? Ele sabia que o ser humano ia ser tentado, ia ser enganado. E a Bíblia diz que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. E Deus predestinou em Cristo. Tem muita gente que interpreta errado a predestinação da salvação, que acha que uns estão elegidos para condenação e outros para perdição. Não, não é isso. Deus não anula o livre-arbítrio do ser humano, e aqueles que aceitarem Jesus, aí Deus predestinou em Cristo. Está bem claro lá. Quem estiver em Jesus está seguro para a salvação, porque Deus predestinou, estabeleceu isso antes de tudo, que aqueles que aceitassem a Jesus estariam então livres da condenação. Foi isso que Deus fez com a predestinação. Estabeleceu o plano antes
em Cristo. Paulo deixa claro isso. Vamos para frente? Degradação da raça humana, né? São pessoas aí, olha só, meu corpo, minhas regras, não estão nem aí, como diz o brasileiro, né? Com a voz do Brasil. Letra A e letra B. O ser humano tem consciência do pecado? Lógico que tem. Pois a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram os olhos abertos. Sim. E perceberam que estavam nus. Paulo diz lá em Romanos que o homem sabe, está lá no seu coração lhe acusando ou lhe defendendo a vontade de Deus. Gênesis 3:7, é que o homem por si só não consegue. O homem tem que ser ajudado pelo Espírito Santo para vencer os impulsos da carne, senão não consegue. Letra B. O ser humano sem Deus sempre andou no caminho da degradação ao ponto de ter sido alvo do dilúvio, lembra lá? Toda a raça humana ali foi eliminada, exceto Noé e sua família. Por quê? Porque o homem entrou numa degradação terrível. Lembra a destruição de Sodoma e Gomorra? Também, a mesma coisa. E atualmente, os seres humanos acumulam pecados para o dia do grande juízo final, conforme Romanos 2:5. Eu costumo dizer que a misericórdia de Deus é eterna, não tem fim, mas a iniquidade ela tem um nível que se completa. Tá? Então Deus é misericordioso? É, mas ele mesmo falou para Abraão, o povo vai passar lá 400 anos no deserto e depois eu vou tirar o meu povo e eles vão para Canaã até que se complete, eles vão ficar no Egito até que se complete o nível de iniquidade dos cananeus. Então iniquidade tem um nível onde ela se completa e aí Deus executa juízo, tá? E aí não é que Deus acabou com a sua misericórdia ou a misericórdia de Deus termine, não. Mas é que o nível de iniquidade se completou e Deus é juiz, juízo também, ele vai executar juízo. Então a degradação da raça humana, nós estamos vivendo aí a realidade da degradação. A própria Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade. Lembra que eu falei que iniquidade é o que está dentro? O amor de muitos se esfriará. Então cada vez mais o ser humano se distancia de Deus. Quanto mais ele se afasta de Deus, voluntariamente, mais iníquo ele fica. O que é a iniquidade? A pessoa não quer acertar a vontade de Deus. Ela não quer. Sabe, mas não quer. Vamos lá? 3. A degradação do mundo em que vivemos. Letra A e letra B. A Bíblia afirma que a natureza geme e aguarda para ser redimida, conforme Romanos 8, 19 e 22. Faz parte, inclusive, a questão que o próprio Jesus falou dos terremotos. A criação está desequilibrada, ao ponto de Jesus falar sobre o aumento dos terremotos, que é uma consequência do pecado. Olha que coisa terrível aqui. Pegou as pessoas ali na hora. Então a própria natureza geme. O mundo está em caos, jaz no maligno. E por isso que vai ser feito de novo, né? Novos céus e nova terra. Porque é uma degradação que a humanidade entrou e só aumenta. Feliz aquele, por isso que Jesus disse, te dou graça, Pai, que os humildes querem. Né? Então, aqueles que aceitam a Jesus, eles saem desse mundo de degradação moral e espiritual. Vamos lá? 3. Consequências para quem comete o pecado, a morte física e até espiritual. Letra A, letra B. Visto que todos os seres humanos morrem, temos a prova de que o pecado passou a todos os homens. Essa é a prova, indiscutível, Romanos 5:12. Então ninguém pode dizer, não, mas eu não peco. Se vai morrer, a morte é certa. O senhor tem certeza? Sim, as pessoas até usam, né? Ninguém fica para semente e tal. Então, o senhor também é pecador. Não tem essa. Todo mundo morre. Essa é a prova. Letra B. A morte física e espiritual são consequências da desobediência, pois Deus advertiu acerca disso e Paulo ensinou que o salário do pecado é a morte. Deus falou, certamente morrerás. Então, se todo mundo morre, todos estão debaixo do pecado original. E Paulo fala, o salário do pecado é a morte. E tem gente que tem tanta iniquidade no coração que eles pegam o salário e o 13º junto. É terrível o fim dessas pessoas. Vamos lá. Tópico 2. A perdição eterna. Letra A. A Bíblia ensina que a perdição eterna é a segunda morte. Tem a primeira morte, que a palavra morte quer dizer separação, né?
primeiro o espírito se separa do corpo, né? E o corpo volta ao pó que o deu e o espírito volta a Deus que o deu. Não que todos vão morar com Deus, mas volta a Deus a dimensão do seu poder, aonde ele quiser colocar. Ou no abismo, ou no paraíso, no seio de Abraão. Mas a Bíblia ensina que a perdição eterna é a segunda morte. Daí vai ter essa segunda morte, lá depois do juízo final, a separação eterna de Deus, eterna. E isso ocorre logo após a morte física, porque quando ocorre a primeira morte, que o espírito se separa do corpo, as pessoas que vão para o abismo, que é um lugar de tormento, eles já estão certos que se separarão eternamente de Deus. Por isso que estão lá em tormento. Dali não tem volta. Não tem volta. Não existe purgatório para depois da morte a pessoa tentar uma segunda chance. Não, irmãos. Se existisse alguma segunda chance depois da morte, Jesus não precisava ter vindo morrer aqui nessa terra. Não. Ele veio morrer nessa terra porque o tempo da decisão é em vida. Para que a gente conheça a obra do Senhor Jesus, a mensagem que ele pregou, para fugir. Como disse João Batista, que é quem vos ensinou a fugir da ira vindoura. Então o tempo de decisão é aqui, em vida. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala em Hebreus 9:27, né? Deixa eu ver aqui, isso ocorre após a morte física, ou seja, quem morrer sem Deus vai enfrentar o juízo de Deus com a perdição eterna, conforme Apocalipse 21:8 e Hebreus 9:27. Hebreus 9:27 diz, a morte foi ordenada uma só vez. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Morreu, já está decretado se vai ficar com Deus eternamente ou separado de Deus eternamente. Tá? Eterno todos nós somos. A questão é onde passaremos a eternidade, ou com Deus ou separado de Deus. E não é só separado de Deus não, irmãos. É pranto e ranger de dentes para sempre. O próprio Jesus falou sobre isso. Ali haverá pranto e ranger de dentes eternamente. Então, perdição eterna é a segunda morte. Que Deus nos guarde. Guarde a todos, né? Que Deus tenha misericórdia da humanidade. A segunda separação, a segunda morte, será terrível para quem for alvo desse juízo. 3. Ou a conclusão, né? O pecado é real e as consequências também. Existem os pecados voluntários, Mateus 7:23, e os involuntários, Levítico 4:27. Todo aquele que se arrepender de seus pecados será salvo, mas quem não se arrepender será condenado. Feliz aquele que, se libertar dos pecados voluntários, se converter a Cristo e amar a sua vontade. Não significa que a pessoa não vá pecar, né? Porque enquanto formos seres humanos, na condição humana, os pecados, né, acontecerão, mas sendo involuntários e a pessoa sempre pedindo misericórdia, pedindo perdão, a graça do Senhor Jesus e o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado e estaremos seguros para morar com Deus eternamente. Nós chegamos ao final da nossa lição. Você pode baixar os slides lá na Catflix por apenas R$ 29,90, plano da assinatura anual, R$ 29,90 por mês. É um plano de assinatura anual. Você vai ter acesso aos slides dos jovens, slides dos adultos, aos cursos, bacharel, médio, básico em teologia, curso de oratória, escatologia, séries, muita coisa maravilhosa. Os slides desde 2011, estamos subindo os slides, é muito slides, mais de 3.000 slides. Então é muita riqueza por apenas R$ 29,90 por mês. Lembrando que é uma condição especial até 15 de abril, então não perca. E nós chegamos aqui ao final, aqui está a Catflix, você pode, né, conhecer a Catflix, não perca tempo. Lembrando que quem assinar a Catflix me ajuda a fazer a obra missionária. Você ama a salvação das almas? Nós temos um projeto de missões no Paraguai e também na África. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos fazer a nossa oração e encerrar a nossa aula. Pai Celestial, em nome de Jesus, te louvamos por ter aprendido mais da tua palavra. Que a unção desta palavra repouse sobre a vida dos teus filhos. Nos lave no teu sangue, tenha misericórdia sobre os nossos pecados, que nós possamos amar a tua vontade. Tira toda iniquidade, Pai, do nosso interior e que possamos sentir prazer na tua vontade para acertar o alvo e ter comunhão eterna contigo. Como ministro do Evangelho, é a bênção que ordenamos no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, um forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.